E vamos lá, vamos só para alguns pontos do clássico. Vamos começar. Tem que respirar, vamos lá, vamos por partes. Hoje lá na rádio, no nosso programa, de 11 ao meio-dia, lá na Band News, eu falei que o clássico de ontem, ele poderia ser dividido em partes, pra gente fazer uns fragmentos do clássico. Falar do Atlético, falar do Cruzeiro, falar da arbitragem, dá pra ir colocando cada coisa na sua devida caixinha. Primeiro eu vou falar rapidamente do Atlético, numa análise sendo mais fria diretamente. O Atlético, ele fez um jogo que muito torcedor do Atlético não esperava. A preocupação do torcedor atleticano era muita, voltada principalmente para o sistema defensivo do Atlético. E ontem o Atlético fez um jogo seguro na defesa. E eu acho que passa também até pelos atletas do meio-campo. Vou citar um nome, o Fausto Vera. O Fausto Vera foi um jogador encostado pelo ex-treinador e que ontem teve uma participação importante para proteger dois atletas que estavam jogando juntos pela primeira vez. Um deles, o Juan, tinha feito apenas um jogo com a camisa do Atlético e entrando ao decorrer da partida. Um segundo zagueiro, que era o Ivan Roman, que jogou no sacrifício, com uma proteção na mão, porque ele está com uma fratura na mão. Então, aconteceram tantos elementos para o Clássico que é importante a gente passar a fazer essas pinceladas. Então, eu acho que o Atlético fez um jogo digno, pelo número de desfalques, conseguiu parar, segurar, fazer o Cruzeiro ter uma partida ruim. Que hoje a gente nota muito isso. É o tentar fazer o Cruzeiro ter uma partida ruim. E ontem o Cruzeiro não conseguiu demonstrar o que vem demonstrando ao longo do campeonato brasileiro. Então foi uma partida, nesse ponto, muito interessante. A arbitragem, eu acho que ela vai ser um caso à parte que a gente vai debater bastante aqui. Agora eu só queria falar uma coisinha, enquanto a gente está mostrando aí os melhores momentos e até os piores momentos também, principalmente do senhor Atrapalhão, que era o dono do apito, Zanovelli, que não conseguiu conduzir da melhor maneira a partida de ontem. Vamos falar bastante sobre isso. Mas só uma coisinha sobre o Caio Jorge. Caio, você é um exemplo para uma meninada gigantesca. Tem muito torcedor mirim do Cruzeiro que te olha com uma admiração, com uma grande admiração. E a sua atitude, ela não foi a melhor para o esporte. O esporte é algo que a gente preza muito, pelo cuidado, pelo zelo, e era um colega de trabalho. O Ivan Roman pode jogar no seu adversário, mas ele é um colega de trabalho. E você sabendo que ele está jogando no sacrifício, com uma proteção, para ajudar o clube dele, que está passando por uma situação complexa na situação de zagueiro, achei feia a sua atitude. Feia, uma atitude feia. É um pensamento meu, Elton, que amo o esporte. E tenho certeza que não é da sua índole. Não é da sua índole. Eu acho que foi um ato falho seu, a maldade que você tentou fazer com o Ivan Roman de apertar a mão machucada dele. Mas o programa é longo, tem muita gente para falar, tem muita gente querendo falar a respeito de vários dos temas. E eu nem sei se a gente vai seguir uma ordem igual seguimos na rádio. Eu vou ser democrático aqui, todo mundo vai falar sobre vários assuntos. Mas eu queria ouvir primeiro aquele que foi o mandante da partida, Breno Galante. Bom, rapaz, eu fui mandante, eu nem sabia. Opa, boa tarde, Elton, turma de casa. EHG, que beleza, hein? Tô com inveja, hein? Curtindo praia, né? Deve estar na praia, né? Com certeza. Férias, maravilha. Ama praia, o HG. E a gente aqui debatendo do Clássico. Boa tarde você de casa aí. Olha, eu acho que o torcedor do Atlético que foi a campo ontem gostou de ver o time pela entrega, pelo domínio. Para mim foi a melhor partida do Atlético sob o comando do Sampaoli. Um primeiro tempo que 11 contra 11 o Atlético para mim dominou, faltou, claro, objetividade na hora de fazer a conclusão, de fazer o gol, né? O Atlético ainda peca nessa questão. O Atlético parece que não tem uma confiança, inclusive, de arremate de fora da área. E quando fez, a gente viu o Scarpa isolando a bola, o Caio chutando devagar. Acho que é uma questão mais realmente de confiança, mas o time do Atlético ontem entregou para o seu torcedor aquilo que ele esperava. Um jogo com intensidade, com entrega, aquele espírito de clássico. Aquilo que o torcedor desejava. Esperava? Não, eu acho que esperava. Muitos que foram lá esperavam isso. Pelo menos no meu pré-jogo que eu fiz no meu canal, todo mundo que eu conversei nesse Planalto falou, olha, hoje é jogo pro Atlético vencer e vencer. Vencer, jogar com garra, com sangue nos olhos. E a gente viu essa entrega. O Bernardo, eu citei lá na rádio hoje, a entrega dele, né, de correr, de tirar a bola, carrinho pra cá, pra lá. Um jogador que até outro dia estava desacreditado. E o Dudu, pra mim, se não foi o melhor em campo ontem, foi uma peça importantíssima. Teve a melhor oportunidade do jogo com a bola na trave, né? O Ivan Roman e o Juan Tressoldi, para mim, foram bem, não titubearam, o Atlético com vários desfalques. Enfim. E o Hulk? O Hulk, eu acho que as mudanças que o São Paulo fez, aí eu incluo o Hulk, incluo o Biel, incluo o Renier, incluo até o Natanael, que para mim foi mal, quase entrega um gol. Eu acho que as mudanças que o São Paulo fizeram com que o time do Atlético tivesse uma queda no segundo tempo. Mas eu acho que o torcedor que foi ao estádio ontem fica, Elton, com alento já pensando na Sul-Americana.
uma expectativa, olha, o time do Atlético é um time mais organizado, é um time que tem mais a cara do São Paulo, ele tem uma entrega e estava desfalcado. Né? Então, esse é um ponto. E quanto à arbitragem, vamos falar daqui a pouquinho, tem muito programa por aí, né? Porque os dois lados ficaram insatisfeitos. Valuzeiro, queria te ouvir. Boa tarde, Elton. Boa tarde aos amigos aqui no estúdio, aqui nos assiste. Começar falando também no mandante, o Atlético. Acho que quando o técnico chega geralmente no seu 10º jogo, a gente já consegue ver alguns traços do trabalho dele mais visíveis, mais sublinhados, né? E ontem, eu acho que está longe de ser o Atlético que o Sampaoli deseja, mas eu acho que foi o Atlético mais parecido com o que o Sampaoli pensa de futebol, dos outros 9 jogos. Um Atlético que foi muito agressivo, um Atlético que marcou alto o Cruzeiro, um Atlético que tentou realmente, quando tinha a capacidade de fazer a sua transição, tentou fazer muito rápido, tentou explorar aquele jogo que o Sampaoli gosta, né? Inversão dos lados, a jogada começa de um lado, é invertida para o outro, principalmente muito claro uma ideia de explorar o lado esquerdo de ataque do Atlético, pensando no Dudu e pensando, já falando do outro lado, pensando numa deficiência que o William acaba por ter, não é um lateral que tem como a marcação o seu principal aspecto. O Atlético deixa mais uma vez evidente, apesar desse domínio territorial que o Atlético teve durante os 2 tempos, a gente tem que lembrar que tanto o Cássio quanto o Aragão também, nenhum deles precisou de fazer uma defesa importante, teve uma bola na trave do Dudu no segundo tempo, mas foi um domínio mais territorial e onde esbarrou naquilo que o Sampaoli já em outras oportunidades falou de fato que é a principal questão da equipe, né? A criatividade, a execução, conseguir às vezes chegar dentro da área, até o Scarpa, que é um cara que finaliza muito bem de fora da área, ontem ele conseguiu aos 18 minutos do primeiro tempo finalizar de dentro da área, não colocou essa bola no gol. Isso para falar do Atlético. Para falar do Cruzeiro, para mim é um momento de oscilação, Jardim, e foi mais uma partida, para mim, desse pacote, a pior partida do Cruzeiro. O Fernandes e o Gui, mas o chefe falou aqui, chama o Sampaoli! Desde que comenzó el juego, el único time que propuso ganar fue Atlético, con 11 jugadores. El primer tiempo fue muy bueno, muy superado ellos por nosotros y con muchas chances. Después, un error no forzado nos llevó a tener que virar el resultado. Yo creo que de punta a punta, más allá de algún tipo de imprecisión en ataque y de apuro en algún momento, impidió que Otimi gane el juego hoy. Si no, porque la superioridad fue muy grande. Para mí, de lo que vi yo desde mi lugar, la superioridad fue muy grande. Gui, quero saber de você. Ele afirmou e reafirmou. A superioridade foi muito grande do Atlético? Sem dúvidas, Elton. Boa tarde a quem nos acompanha. Sem dúvidas, o Atlético foi superior e até em cima do que o Breno disse, eu acho que o que chama mais atenção é a postura, ô Elton. O Atlético, qual outra partida no ano ele teve a postura que teve ontem? Nenhuma. Foi uma mudança de postura. O Atlético teve atitude desde o início do jogo. Tomou as rédeas da partida, quis buscar a vitória. Eu acho que no ano não teve nenhuma partida que aconteceu isso. Calma, irmão, na sua vez você fala. Aqui, o Atlético teve postura, Elton. Eu acho que isso que anima o torcedor em cima do que o Breno disse. E acho que o Sampaoli errou quando tirou o Dudu. Era o melhor jogador do Atlético. Ele tira o Dudu, ele mata qualquer chance do Atlético tentar a virada. Thiago, vamos lá. Entrou mal. E aí, Thiago? Você vai pautar o programa só falar do Hulk, é isso? Depois você fala que não existe uma perseguição sua com o Hulk. Mas olha, você já me cutucou perguntando do Hulk. Você já cutucou, você nem falou do jogo, você tá preocupado com o Hulk. Cara, que rancor que você tem do Hulk, é impressionante. Eu não tô preocupado. Não, impressionante. Então para de falar dele, pô. Eu só perguntei o que vocês tinham pra dizer sobre ele. Ah, não. Porque falou os com dois Ruizinho. disseram que achavam que ele tinha que ser titular. E mais uma vez, vocês estavam errados. Entendi. Só que diferente de vocês, eu teria humildade de olhar pra câmera e falar, perdão, errei. Por exemplo, igual o seu placar, né? Que você falou que ia ser 3x0, o Cruzeiro ganhar fácil. Você também errou o seu. Não, mas você falou que ia ganhar fácil. Então você pede desculpa pra quem tá em casa. Eu não sabia que teria o Paulo César Zanovelli pra atrapalhar. Mas voltando, Breno, depois desse showzinho teatrinho seu aí, tá certo. O Atlético, pra mim, ontem, foi levemente superior. Eu não trato como totalmente superior, imensamente superior, da mesma forma que o Guilherme tratou. Ou que o próprio Sampaoli também tratou. Porque o Atlético no jogo de ontem, eu não sei se o Guilherme tá lembrado, ele consegue uma vitória graças a um gol que nasce um escanteio irregular. Não ganhou vitória, não foi empate. É porque eu brinquei do troféu, empatei com o Cruzeiro, sobre a forma como o Guilherme tratou o jogo. Mas o Atlético consegue o empate graças a um gol que nasce em um escanteio completamente irregular. Então, eu não vi essa superioridade toda. O Atlético foi levemente superior, criou mais oportunidades e o Cruzeiro foi um time que se defendeu muito bem. Eu tô com o que o Valu disse hoje no Band News na área. O Cruzeiro se defendeu muito bem, o Cruzeiro conseguiu encontrar um gol numa falha individual do Gabriel Menino, mas eu não vi essa superioridade toda que vocês estão tratando. Eu nem acho que o Cruzeiro tenha se defendido tão bem assim, Thiago, e aí mérito da movimentação do Atlético. Repito, né? Até falei hoje lá no Band News na área. O Atlético numa luta de judô,
ele conseguiu, se fosse uma luta, ele conseguiu ali levar o Cruzeiro pelos caminhos que ele pretendia no tatame, mas ele não conseguiu dar o golpe para vencer essa luta, né? Foi um domínio territorial, de posse de bola, mas você pega a bola na trave do Dudu, não tem nenhuma defesa importante do Cássio e nem do próprio Aragão. Você tem um gol, né, do Tressoldi, tem a bola na trave, e fora isso você... e também, óbvio, serve para o Everson, né? Os goleiros não trabalharam, os goleiros não tiveram trabalho. Mas o Atlético sim teve o domínio territorial. Não entendo essa questão. Acho que a atitude do Atlético, posse de bola, os 2 tempos, ok, isso foi maior. Mas até em grandes oportunidades criadas, eu não vi esse jogo que o São Paulo viu, mas acho que ele também tem o direito, né, de valorizar. Afinal de contas, daqui a pouco o Atlético, na próxima semana, está jogando decisão, né, contra o Del Valle na terça-feira. E no domingo vai enfrentar o Corinthians, que é um adversário bem complicado. O São Paulo, quando ele fala isso tudo, eu acho que a gente pode lembrar, você falou muito bem da bola na trave, teve a bola do primeiro tempo. No primeiro tempo do com Scarpa, Arana, frente a também. frente. Frente a frente a bola quicou, então aí ele bateu ele errado. O Bernard demorou para chutar de frente pro goleiro, aí foi travado pelo Kaique, depois o Bernard cara a cara, o goleiro faz a defesa que ele demorou. No segundo tempo, o Dudu perde o controle dentro da pequena área com a bola. Quer dizer, faltou ali o último passe, ok, mas eu só quero lembrar uma coisa que a gente não pode deixar de falar. O Atlético tinha 11 desfalques e o Cruzeiro só tinha 1 desfalque. Então, o Cruzeiro, para mim, fez uma partida abaixo do que ele vinha jogando. Muito, a pior partida do Cruzeiro. Para mim, a pior. Ficou devendo ontem, né? E aí eu acho que entra já uma questão, que é a que a gente fala de elenco. O Cruzeiro, enquanto o seu elenco estava 100%, até fisicamente, tudo bem, ele conseguiu ir para uma linha. E é difícil você manter isso. Quando você vê o Palmeiras e o Flamengo, tem sempre uma troca aqui, uma troca ali. Ontem, eu não sei se o Paulo vai concordar comigo, eu acho que o Wanderson não foi bem. Não foi, mais um jogo. Mais um jogo. E ali ele não conseguiu fazer recomposição. E ele tinha ido bem contra o Atlético lá na Arena no 2-0. Mas faz tempo, então, mais de 30 dias. Isso, não, só lembrando que assim, ele já viveu uma situação de enfrentar o Atlético e ir bem. Então você tem jogadores que você vai perdendo por lesão, jogadores que você vai perdendo porque a temporada vai passando e eles vão oscilar pelo aspecto físico ou técnico. O Cruzeiro como um todo vive um momento de oscilação. O próprio Matheus Pereira ontem, ele não apresentou, para mim, o mesmo nível que apresentou nos últimos 3 jogos. Mesmo na derrota contra o Vasco, mesmo no empate contra o Flamengo e no empate contra o Sport. E é normal, gente. O próprio Jardim já... O grande desafio do Cruzeiro agora é a retomada, porque o Jardim ontem, não conseguindo vencer o Clássico, ele igualou a sua maior sequência sem vencer jogos no comando técnico do Cruzeiro, que foi lá atrás ainda, antes do jogo contra o São Paulo, quando o Cruzeiro enfrenta o Santa Fé, o Inter enfrenta o Mushuc Runa, essas 3 partidas o Cruzeiro perde, aí a 4ª é exatamente o São Paulo. Então o Jardim igualou a sua maior sequência sem vencer na temporada 2025 e precisa retomar, porque afinal de contas a contagem regressiva para o Cruzeiro agora começa. São 30 pontos em disputa, 10 jogos com 5 jogos em casa e 5 fora. Então só reforçando aí, o Cruzeiro vem de uma sequência que perdeu para o Vasco, empatou com o Flamengo, empatou com o Sport e empatou também com a equipe do Atlético agora. Ó. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir Leonardo Jardim, mas antes eu tenho que dar mais um recadinho para você. Ó.